Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és Bom dia, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amém? Pedir para que vocês se levantem junto conosco nessa manhã maravilhosa, possamos louvar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que verdadeiramente possamos pedir uma chuva de bênçãos para esse lugar nessa manhã, amém?
dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que as chuvas de bênção estejam sobre a sua vida, sobre cada um de nós, sobre a igreja que reúne-se nessa manhã, nesse lugar. E que o seu coração esteja aberto para receber essa chuva de bênção. Feche seus olhos nesse momento, fale com Deus. Peça, Senhor, alinhe agora o meu coração ao teu coração. Peça, Senhor, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua voz, eu preciso da ação do teu Espírito na minha vida. Diga, Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que a única coisa que pode me separar do teu amor são os muros que nós levantamos com os nossos pecados. Mas obrigado porque a tua graça é como uma enxurrada que derruba todos esses muros, através do teu perdão, através da tua misericórdia. E Pai, nós declaramos que o teu Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos convence para vivermos uma vida reta, justa, íntegra na tua presença. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez, para te louvarmos, te engrandecermos por tudo aquilo que o Senhor é. E nós queremos, ó Deus, com toda a ousadia, com alegria no nosso coração, nos aproximarmos de Ti, ó Deus. Que tudo aquilo que tem tentado roubar, ó Pai, a Tua palavra do nosso coração, tudo aquilo que tem tentado tirar a paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a nossa força para prosseguirmos, ó Pai, vivendo as bênçãos e as vitórias que o Senhor tem para nós, que isso caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que Satanás não tem vantagem sobre nenhum dos Teus filhos. Ele não tem lugar, ó Deus, na vida de cada um que está aqui nessa manhã. E que o Senhor, ó Deus, nos conduza. Que o teu rio flua nesse lugar. Que a tua unção, o teu poder se mova no nosso meio. De tal forma que pessoas sejam tocadas, curadas, restauradas, transformadas pela ação do teu Espírito. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço ao seu irmão. Diga a graça e a paz do Senhor. Bom dia. É bom estarmos juntos. Você pode se assentar. Nós vamos conferir as notícias dessa semana nesse momento. Olá, tudo bem? Começa agora o IPI Notícias com as informações e dicas da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. E começamos falando da 11ª Festa do Pastel. Já estamos na semana da festa e convocamos todos os líderes das células e também dos cursos de família, que estão responsáveis pelas barracas e aqueles que também querem ajudar para uma reunião na terça-feira, dia 2, às 20 horas, aqui mesmo na igreja. Lembre-se de fazer as doações, de trazer as doações, e também os talões da venda antecipada. E no sábado, dia 6, a partir das 18 horas, das 6 horas, toda a igreja e todas as famílias estão convidadas para mais uma festa do pastel que acontece no ginásio do Colégio Água Viva. Semana de oração. Olha aí, no mês de maio, nos dias 8 a 12, sempre das 7h30 às 8h30 da manhã, teremos mais uma semana de oração. Fica o desafio para quem nunca participou de desfrutar de uma semana preciosa e abençoada na presença de Deus com os nossos irmãos. Olha aí, série Unidade da Família. Maio, tradicionalmente, é um mês dedicado ao tema família.
E vamos iniciar no dia 7 e nos domingos seguintes, mensagem sobre a série Unidade na Família. Venha e convide também algumas famílias, para participar, para juntos fortalecermos as nossas vidas e os nossos lares. Novos módulos do CTC. Olha só, primeiramente, corrigindo o início dos novos módulos do CTC, o Centro de Treinamento Cristão. Não começa no dia 5, mas no dia 9 de maio. As fichas estão disponíveis para que você faça a sua inscrição. Para adultos e jovens, teremos um curso de 8 encontros sobre o estudo da carta aos Gálatas e outro sobre dons e ministérios. O curso extensivo também acontecerá às terças-feiras, para aqueles que fizeram o intensivo. E continua a classe para os pré-adolescentes de 11 a 15 anos e também das crianças de 2 a 10 anos, além do ensaio do coral infantil. Por isso, invista no seu crescimento espiritual, venha para o Centro de Treinamento Cristão. E você que é casado ou noivo, anote na sua agenda o próximo Casa de Família, que será no dia 20 de maio. E confira também o boletim do mês de maio e todas as suas informações. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima. Alguns reforços são importantes, fundamentais, principalmente porque nós já estamos na semana da festa do pastel. Então, terça-feira, todos aqueles que são líderes e estão cuidando de uma barraca, nós temos uma reunião aqui às 20 horas. E próximo sábado, todos estão convidados a estarem no Colégio Água Viva, convidarem pessoas. Nós teremos a festa do pastel, que é a 11ª, uma festa que tem dado muito certo, que é um momento de comunhão, uma bênção na vida da nossa igreja. Você já pode se inscrever para os próximos módulos do CTC. O CTC é o nosso novo ambiente de ensino, Centro de Treinamento Cristão. Esse ambiente nós temos utilizado desde crianças até 2 anos, até os adolescentes. Nós temos ministrações específicas para cada idade e temos 2 classes para jovens e adultos. Então, a partir do dia 9, nós teremos 2 classes, uma com o pastor Jean, estudando sobre a carta aos Gálatas, e uma relacionada aos dons e ministérios para quem quer crescer e avançar no serviço, para se colocar à disposição da igreja, do reino de Deus. Então nós queremos desafiar você a pegar uma dessas fichas. Tem lá no fundo, Meire, com você, né? Se você quer, levante a sua mão aí no seu lugar, os diáconos vão chegar com a ficha, você pode receber, olhar, depois você pode, fazendo a inscrição, deixar à porta ou deixar na secretaria da igreja no meio da semana. Você pode levantar a sua mão, você que quer uma ficha dessa? Levante aí a mão no seu lugar, espere até a ficha chegar até você, tenha um pouco de paciência, encosta a mão aí no ombro do seu vizinho, para você não cansar o seu braço, se demorar um pouquinho para chegar. Mas eu queria desafiar você que ainda não fez nenhum curso. Irmãos, olha aqui para mim. Nós nos preparamos para tanta coisa na vida, não é verdade? Talvez você fez faculdade para fazer e executar uma profissão. E na vida cristã, nós precisamos nos preparar melhor. Nós precisamos crescer na palavra. Nós precisamos conhecer mais a palavra. Então, eu queria desafiar você a toda terça-feira, a partir do dia 9, a estar conosco no próximo módulo do CTC e crescer na palavra de Deus. Então você já está recebendo a sua ficha aí, você pode depois preencher, deixar com os diáconos ou na semana na secretaria da igreja. Irmãos, ainda dentro do que o pastor Valdir falou sobre o CTC, apenas aqui na primeira parte dos jovens e adultos, nós temos aqui no terceiro momento, extensivo Venha Cristo. Isso aqui é específico para aqueles que fizeram o intensivo a Cristo, passaram pelo aquele momento aqui na igreja do batismo e profissão de fé,
E agora tem a terceira parte desse processo, que é o extensivo a Cristo, que leva pelo menos aí uns 2 meses e meio, que são 10 lições. Então isso aqui é para aqueles que fizeram o intensivo, batizaram, foram recebidos por profissão de fé, né, e batismo, e tem que fazer, é obrigatório, tem que fazer o extensivo. Então é para você, não é para qualquer um não, é para aqueles que fizeram o intensivo, vem a Cristo, correto? Essa é a ideia desse terceiro curso aqui na parte dos jovens e adultos. Irmãos, também sobre, acho que o reforço foi dado já, sobre terça-feira que vem nós não temos o CTC. Tá, apenas a reunião da festa, para aqueles que vão trabalhar diretamente aí na organização da festa, vai ser agora terça-feira. Então o CTC nós não teremos, só no dia 9. Irmãos, sobre a viagem de Israel, o pastor Jean recebeu ontem uma informação pela Latam, né, que os preços das tarifas vão aumentar, correto? Aqueles valores que existem, que estão na divulgação, vai permanecer até terça-feira. Se você tem intenção, tem o desejo, apenas desejo, não precisa da bufunfa, né? Cada um com seus problemas, né? Mas se você tem e precisa decidir, até terça-feira agora é o prazo último para você fechar com os valores anteriores, correto? Caso contrário, você terá novas tarifas e novos valores. Então, se você tem intenção, faça isso. Até terça-feira, liga aqui na segunda-feira para Claudinha, para Patrícia. Patrícia, me coloca o nome meu aí. Então, eu não sei qual é o processo, como fecha lá. Conversa. Segunda é feriado. Então, é só terça mesmo. Nossos irmãos aqui estão dizendo. Isso. Isso. Irmãos, o Tércio já está lá? O Tércio já está lá? Isso, o Tércio já está lá. Irmãos, você que deseja e tem esse fogo no seu coração pela intercessão, o Tércio, como presbítero, um dos presbíteros da nossa igreja, vai estar liderando agora uma reunião de oração. Essa reunião de oração não é para você ir lá e falar dos seus problemas e receber oração, não. Não é esse específico. Tem uma intenção ali, a intenção é a intercessão. É nós orarmos pelo culto, orarmos pelas famílias desse culto, orarmos para que Deus derrame graça, misericórdia, amor, entendimento. Às vezes sabe por que você está em crise? Porque lhe falta entendimento do que você está vivendo. Conhecer o pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. É isso que falta, para você entender a tua vida. Às vezes você está pedindo uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Então, ali para pessoas que vão orar, interceder para Deus derramar graça, ou cura, ou milagre, ou conversão para a sua família, amém? Então, se você deseja, você pode se levantar, sair com o presbítero Tércio e interceder junto com ele lá, amém? Irmãos, agora nós vamos conhecer os nossos visitantes. Quem nos visita pela primeira vez, gostaria que você ficasse em pé. Quem nos visita pela primeira vez? Você que nos visita aqui ao meu lado esquerdo, um senhor. Quem está do lado é irmão da igreja, dê um abraço nele aí, em nome de Jesus. Parente do Ricardo, né, Ricardo? Amigo do Ricardo? Seja bem-vindo. Como é que é o nome dele? Jair. Jair, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem uma família lá atrás também. Que bom. Pessoal aí do lado, dê um abraço nesse povo aí, ó. Isso. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma família aí atrás? São amigos? O que são? Enfim, amigos, né? Que bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Irmão, nós vamos agora... Vamos ficar em pé? Nós vamos participar do dízimo agora. Só aos nossos visitantes, queria dizer o seguinte, nós temos uma parte dessa... Na liturgia do culto, nós temos um momento onde nós consagramos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Você não fique constrangido por isso. Você pode fazer se você quiser, com livre espontaneidade. Porque nós sabemos que na palavra, todo aquele que oferta, tem que ofertar com alegria. E Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, irmão? Tem que ser com alegria, não forçadamente. E nós fazemos isso pela fé, por obediência. E nós sabemos que Deus tem sido muito fiel conosco. Amém? Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, faça de coração, faça pela fé. Mediante a música, você pode ofertar ao Senhor. Amém?
Glória a Deus. As crianças, por favor, todas as crianças aqui à frente, por favor. Isso. Todas as crianças, elas terão um momento delas ali. Isso. Amém. Estenda a sua mão aqui à frente. Vamos abençoar essas crianças. Pai bendito, obrigado pela realidade presente desta geração neste culto. Obrigado porque são vidas que foram criadas, imaginadas, projetadas pelo Senhor. Elas existem, elas acontecem, elas estão na nossa frente. Pai, eis uma responsabilidade que nós temos sobre elas, de ministrá-las, conduzi-las ao caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Por isso, Pai, que o Senhor capacite os professores, ungindo-os, Pai, para que eles ministrem de uma forma, segundo o entendimento dessas crianças, sabendo elas que elas carecem também do Evangelho, da boa notícia, que Jesus as ama e que das tais é o reino dos céus. Por isso, Pai, cubra elas com teu sangue ali embaixo. Dê ordem aos teus anjos a respeito delas. E, Pai, que elas saibam que elas são herança do Senhor, criadas para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. As crianças podem sair. Fiquem em pé novamente, meus irmãos, pois esse louvor que nós ofereceremos ao Senhor Jesus Cristo é exatamente em forma de agradecimento por Deus ter enviado o seu Filho, realmente por amor, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos entregou para a nossa salvação, amém?
diz que debaixo do céu não há nenhum nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E esse nome, querido, é o nome de Jesus. Só Jesus pode te dar a salvação. E nós vamos glorificar ao nome dele agora. Que você possa mesmo ter um coração agradecido diante de Deus. Porque por Jesus fomos sarados, por Jesus fomos salvos, por Jesus fomos transformados. Por Ele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Aleluia. Incomparáveis, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas.
continuemos entregando as nossas vidas ao nosso Senhor e exaltando que realmente todo esse amor que Ele tem nos dado vem do nosso Deus, que é supremo, que é o maior, que é o único, amém? Deus supremo soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável da majestade, Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável da formosura, és incomparável em tua majestade, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, o que? Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Declara, igreja. Seus desígnios quem jamais podia vencer, pois Deus, somente Deus, somente Deus domina o trono do universo. A voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Toda voz, igreja, Deus, somente Deus domina o trono do universo, e que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor, louvor somente a Deus, somente a Deus, louvor somente a Deus.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você, nesse mesmo espírito de adoração, exaltando quem é o nosso Deus. Nós só declaramos uma coisa aqui nessa manhã: que Deus está acima de todas as coisas, e nós só podemos adorá-lo. E quantas coisas talvez você tenha se preocupado, quantos motivos o seu coração está angustiado. Lembre aquilo que você acabou de cantar, porque enquanto nós exaltamos quem Deus é, tudo aquilo que é preocupação na minha vida, Ele toma nas suas próprias mãos. Ele cuida de mim, de você. Ele cuida dos seus problemas. Nós vamos ter um tempo agora de intercessão, mas hoje eu não vou te chamar aqui na frente. Eu vou convidar você para levantar um clamor junto com o seu irmão. Ontem, com muita tristeza, nós nos despedimos do nosso irmão Milton Pereira, esposo da Júlia, que serviram a nossa igreja na zeladoria muitos anos. Parte da família está conosco aqui nessa manhã. Nós queremos orar para que Deus continue confortando, consolando e abençoando essa família. Hoje o pastor Jean e a Sônia estão com o Guilherme lá na UTI. O Guilherme, de apenas 4 meses, está com pneumonia desde quarta-feira. Nós queremos orar também pelo Guilherme, para que Deus traga de novo saúde a essa criança. E eu quero convidar você a colocar a preocupação do seu coração, a dificuldade que você tem enfrentado agora diante de Deus, e que você levantasse um clamor. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Nós vamos fechar os corredores. Nós vamos, como igreja, como corpo, como família, exaltar e clamar em alta voz. E você vai poder colocar diante de Deus a sua preocupação, a sua angústia, a luta que você tem enfrentado. Lembre desses irmãos queridos. Lembre do Guilherme, lembre da família do Milton Pereira agora. Lembre de pessoas que estão sofrendo, desempregadas. Lembre de pessoas que estão deprimidas. Lembre de pessoas que estão sofrendo, enfermas. Lembre agora, erga a sua voz, clame ao Senhor. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus quer ouvir um clamor que sai do teu coração nessa manhã. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus, ouve o clamor do teu povo nessa manhã. Que chegue ao teu trono como um aroma suave. E Pai, tudo que é conhecido diante da tua presença, nós podemos aguardar em paz, em segurança, porque o Senhor prometeu. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse que iria fazer, o Senhor fará, e fará de maneira perfeita,
plena e na hora certa, porque o Senhor nunca se atrasa. Glória ao teu nome nessa manhã, Pai, porque o Guilherme está nas tuas mãos. Teu Espírito tem cuidado dele quando ele está ali precisando, Pai, de um renovo no seu pulmão. Que o Senhor esteja com a família agora, dando paz, dando tranquilidade e segurança no Senhor Jesus. Colocamos toda a família da Júlia. Pai, perdemos um homem de fé, um homem de exemplo, mas cremos que o céu ganhou. Cremos, ó Pai, que o Senhor vai continuar fortalecendo, amparando essa família com os teus braços de amor, com teu cuidado, ó Pai. Quando a tristeza, a saudade bater, que o Senhor os abrace, que o Senhor os conforte, que o Senhor os console. Pai, cada pedido que foi colocado aqui, cremos que o Senhor estará, ó Pai, à frente de toda e qualquer situação. O Senhor pode curar aquele que está enfermo. O Senhor pode endireitar os passos daquele que está desanimado, triste, abatido. Levanta, Senhor, os nossos olhos para Ti nessa manhã, e que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, receber pela fé a convicção de que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor vai cumprir até o último dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer mais uma vez? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curar teu for, se a porta continua sendo Deus. Amém. Deus é Deus, isso nos basta. Amém. Você pode se sentar. Nós já sairíamos daqui abençoados, edificados nessa manhã. Creio que Deus falou com você através dos louvores, em cada momento desse culto. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de João. Pedir para acenderem a luz aqui do palco para mim. Eu já diria que se nós não tivéssemos o Antigo Testamento, não tivéssemos nenhum dos livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, não tivéssemos Salmos, não tivéssemos os profetas, o Evangelho de João seria suficiente para conhecermos quem é o nosso Deus. E de uma forma especial, o capítulo 1 do Evangelho de João, ele já nos fala a respeito de tudo aquilo que Deus é. Fala da criação de Deus. Fala da Trindade, da perfeita comunhão que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu queria nessa manhã que você saísse daqui um pouco mais apaixonado por Jesus, com o seu coração mais motivado a caminhar com Deus. E que essa palavra venha ser para você resposta, direção de quem é o nosso Deus, de quem é o meu Deus, de quem é o seu Deus pessoal. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. João capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia.
Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio por meio dele para que todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória e a natureza divina que o recebeu como filho do Pai. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Nós pedimos que ela venha iluminar os nossos corações. Venha fazer diferença para a nossa caminhada. E que o Senhor venha, através do seu Espírito Santo, ó Deus, fazer com que ela tenha sentido para a nossa família, para o nosso dia a dia, para a nossa igreja, para o corpo, para que possamos continuar, ó Deus, crendo na palavra que nos tem sido revelada dia após dia. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você realmente sabe quem Deus é? Nós estamos dia a dia falando de Deus, falando quem Deus é, o que Ele faz. Mas será que realmente você tem conhecido esse Deus? Será que você tem provado um caminhar diário com Ele? Será que o fato de ouvir a palavra, saber quem é Jesus, isso tem bastado para que a sua vida e a sua família sejam melhores dia após dia? C.S. Lewis, falando a respeito de quem é Jesus, olha que interessante. Ele diz o seguinte: se Jesus dizia ser algo que ele não era, se Jesus dizia ser algo que ele não era, ele seria então um mentiroso, alguém que é falso, um enganador, alguém que viveu na terra dizendo que era algo que na verdade era mentira. Agora, se ele acreditava ser algo que ele não era, Jesus seria um louco, um maluco, um lunático. Porque ele está delirando. Ele está dizendo ser algo que ele acredita que é, mas na verdade ele não é. Mas se Jesus é
quem de fato ele dizia ser. Ele é o Filho de Deus. Se ele é quem de fato dizia ser, ele é o Filho de Deus. Eu não sei quem você tem imaginado que Jesus é e significa para a tua vida. Talvez Jesus é um mero amuleto da sorte para você. Talvez você fala o nome de Jesus como se tentasse lançar uma praga da tua casa quando as coisas começam a ficar difíceis. Ou até começam, como relata nos evangelhos, a imitar aqueles que seguiam Jesus, tentando até expulsar demônios em nome dele. Sabe o que acontece quando um grupo de espertalhões, vendo a vida do apóstolo Paulo, vendo que os discípulos oravam em nome de Jesus, e alguns farsantes começaram a falar, a tentar expelir espíritos imundos em nome de Jesus, e eles levaram uma surra, porque não conheciam esse nome. A ponto dos próprios demônios dizerem: Paulo nós conhecemos, Jesus nós conhecemos, mas vocês nós não conhecemos. Eu quero que você entenda nessa manhã que para dizer que eu conheço a Deus, para dizer que eu conheço a Jesus, eu preciso ter uma experiência com Ele. Eu preciso conhecê-lo de fato e provar uma caminhada real com Ele. Mas quantas vezes nós falamos de algo que não conhecemos? Quantas vezes você expressa um Deus na sua casa que está longe de você vivê-lo? Quantas vezes você tenta passar princípios que você não pratica? E nós falamos com a boca e não o confessamos no nosso coração. Os meus lábios estão até perto de Deus, mas a minha vida está longe dele. Será que isso é conhecer a Deus? O Evangelho de João vem apresentar Deus como Ele é, falando da pessoa de Jesus. Ele veio, Ele habitava desde o início de todas as coisas. O texto começa dizendo: no princípio, aquele que era o Logos já existia. Jesus estava já no ambiente da criação, quando nada havia sido feito. Eu e você. Ele participa junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, para que tudo fosse colocado em ordem. É até interessante que João está relatando que por meio de Jesus, tudo foi feito, tudo foi criado, e sem Ele nada existia, nada. Não tinha condições das coisas serem visíveis. O texto vai dizer que a palavra é fonte de vida. E essa fonte de vida é como uma luz que chega aonde tudo está escuro. Aonde existe caos, Ele coloca tudo em ordem. Como se a criação fosse um olhar para um caos e tudo fosse sendo organizado. Eu fico imaginando na comunhão que havia entre a Trindade, já antes da criação, porque eles já estavam juntos. Deus, Ele não se fragmenta, Ele continua sendo único. E não havia inveja, não havia ciúmes, não havia vaidade. Eu fico imaginando o pai dizendo: vai agora, filho, faz aquilo que tem que fazer. A palavra, a luz está chegando, está alcançando. Espírito Santo, vai agora, consola esse povo.
Mas diferente dessa compreensão de quem Deus é, isso se confunde com aquilo o que nós somos. Você já percebeu que no mundo que nós vivemos, nós tentamos fazer de tudo para sermos vistos e conhecidos como não somos? Fingimos sermos bons para que nos recebam, para que nos aceitem. Então, naquele ambiente, eu preciso me mostrar gentil, mas em casa, sobra até para o cachorro. No trabalho, eu tenho que mostrar que eu sou um homem de sucesso, que eu sou um bom profissional, mas na verdade, eu escondo dentro de mim quantas coisas eu não consigo dar conta sozinho. O quanto eu sou frágil, o quanto eu sou limitado. Nós precisamos viver uma vida onde nós mostramos aquilo que não somos. Como se Jesus falasse também de algo que ele não é. Hoje eu tenho certeza que quando você vai colocar alguma foto, algo sobre você na rede social, você não vai colocar a pior foto que você tem. Não é verdade? Você não vai colocar uma frase bobinha lá. Você quer que todo mundo goste de você. Você quer que todo mundo curta a frase que você demorou tanto tempo para pensar nela e colocar lá. Que a sua vida é tão perfeita que até o teu almoço tem que ser compartilhado. A gente coloca a foto do nosso prato. Porque o nosso prato é bonito, é fitness. Mal sabe o que eu vou comer hoje no almoço. Há uma incoerência de acharmos que conhecemos a Deus, porque muitas vezes nem nós nos conhecemos. Queremos que as pessoas nos amem por aquilo que não somos. E às vezes, achamos que conhecemos a Deus por aquilo que Ele não é, meu irmão. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, nessa manhã, o que Deus não é. O que Deus não é. Porque nós olhamos hoje para um Jesus, para um Deus que vem para agradar todo mundo, um Deus que é camarada, um Deus que é paizinho querido. Hoje a própria filosofia tem dito que a espiritualidade contemporânea é uma espiritualidade infantilizada. Que a gente fica paizinho querido, como se Deus fosse algo infantil, pueril. Porque nós o vemos assim. Nós achamos que Ele tem que agradar a todo mundo. Mas eu quero dizer, meu irmão, Deus não veio ao mundo através de Jesus para agradar a mim e a você. Amém? Ele não veio para isso. Ele não veio para ser recebido com altar, com coroa. Ele não veio para que pudéssemos aplaudi-lo. Pelo contrário, se você olhar para o texto que nós lemos, o texto diz que o mundo não o conheceu. O texto diz que o mundo rejeitou o Deus que criou o mundo. O Deus que fez todas as coisas. O mundo não percebeu a luz que veio para iluminar. E sabe por que nós confundimos quem Deus é? Porque nós olhamos para João 3,16 e lembramos, Deus amou o mundo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus não veio para agradar o mundo. Ele não veio para agradar a gregos e troianos. Ele não veio para mimar você e dizer para você assim, olha, você tem que me aceitar, porque eu sou um Deus carente, eu sou um Deus que precisa de atenção, eu sou um Deus que é autocomiserável, porque eu fico dizendo, por favor, olhem para mim, me aceitem, me amem. Deus não é isso, meu irmão. Deus é poderoso, Deus é luz inacessível.
Deus tem glória, Deus tem majestade. Ele não precisa daquilo que eu e você precisamos. Talvez é você que precisa de tapinha nas costas durante a semana para se sentir bem. Ah, lembraram de mim. Ah, gostaram daquilo que eu coloquei lá na minha rede social. Ah, agora estão me aceitando porque eu estou fazendo tudo aquilo que esse mundo gosta. Essa compreensão não tem a ver com aquilo que um cristão deve viver na sua vida. Quando Moisés pergunta para Deus, Moisés teve muitas experiências com Deus, a ponto de dizer que ele conhecia Deus face a face. Moisés subia no monte, descia com o rosto cheio de luz, essa luz que dissipa toda a escuridão. E Moisés tem uma ideia. Ele tem essa experiência com Deus. Deus o chama através de uma sarça que começa a queimar no espinheiro. E Moisés é atraído, ele vai chegando perto, ele vai se aproximando. E ele pergunta: quem tu és? Quem é aquele que me atrai? Quem é você? Em outras palavras, Deus. A resposta é a seguinte: Yahvé, ou Yahvé. Segundo algumas teorias, a resposta de Deus para Moisés, dentro do significado dessas palavras que são expressas, é mais ou menos o seguinte: eu sou quem eu sou. Você quer saber nessa manhã quem Deus é, meu irmão? A resposta dele para você é: eu sou quem eu sou. Deus não está querendo provar nada para ninguém. Deus não está dizendo para você: olha, se você vier até mim, eu vou te dar bênçãos, eu vou cuidar de toda a tua casa, eu vou te dar sucesso, eu vou te dar bens materiais. Eu sou quem eu sou. Se você quiser, vem, se aproxima de mim, caminhe comigo, me conheça dia após dia. Esse é o Deus que eu preciso caminhar e conhecê-lo. Esse é o Deus. Ele não fica fazendo milagres todo dia para chamar a sua atenção, apenas porque o ibope dele está baixo essa semana. Quantas pessoas estão olhando para si mesmas e achando que são desprestigiadas por esse mundo? Eu quero perguntar para você, meu irmão: Deus não te colocou aonde você está para que você agrade as pessoas, mas para que você reflita quem Deus é. Não queira agradar esse mundo, porque você não vai agradar. Porque se você agradar esse mundo, você vai desagradar a Deus. Deus não veio para agradar ninguém. Ele veio para cumprir o seu propósito. Ele veio para cumprir a sua missão. Por isso que o mundo não conheceu. Como alguém que chega e ninguém dá atenção. Como alguém que vem e é desprezado. Por isso que quando a Bíblia vai dizer sobre mim e sobre você, lá no Sermão do Monte, vai dizer que bem-aventurado, feliz são aqueles que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurado é aqueles que são perseguidos em meu nome, porque Jesus não está na minha vida, na sua vida, para que você apenas seja abençoado, mas para que você caminhe como Ele. Meu irmão, quem é Deus para você? Ele não é alguém que veio para nos agradar. Mas o texto também diz que não foi apenas o mundo que o rejeitou. Talvez você fica preocupado com o que está acontecendo agora lá na Coreia do Norte. As bombas, os mísseis, os testes, a provocação. Não fique preocupado se o mundo tem rejeitado a Deus. Deus não veio para agradar. Deus não veio
para fazer a vontade das pessoas apenas. Mas o texto diz além disso. Ele veio para o seu próprio país e eles não o receberam. Ele veio para quem havia recebido uma promessa. Ele veio para um povo específico. E esse povo também não recebeu. Não fique decepcionado quando pessoas ouvirem a palavra de Deus e virarem as costas para você. Quantas pessoas rejeitaram os discípulos, as palavras. Às vezes Paulo se esforçava em pregar, em explicar quem Deus era, e as pessoas zombavam dele, não acreditavam. E o texto diz que aqueles que acreditavam, aqueles que ouviam, os seguiam. Às vezes poucos, de uma multidão, um grupinho pequeno, porque nem o seu próprio povo o recebeu. Sabe por quê? Porque muitas vezes, além de Jesus não nos agradar, além de Deus não agradar o mundo, Deus decepciona a razão humana. Deus decepciona a razão humana. Para os judeus, quem seria o Messias? Como ele viria? Na concepção de qualquer judeu da sua época, o Messias viria como um guerreiro, como um lutador, como um combatente de guerra, como um general, como aquele que vai à frente de um batalhão, dissipando todos os seus inimigos. E aqueles que receberam uma promessa do Messias, do Filho de Deus, se decepcionaram com ele. Isaías 53 vai dizer que ele era sem forma, sem aparência, sem formosura, e muitos não aceitaram, não viram nele nada que o agradassem. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus, muitas vezes, se for visto como ele realmente é, ele vai nos decepcionar. Porque enquanto diziam que o Messias viria dessa forma, que ele seria um guerreiro, que ele derrotaria todos os inimigos, vem um Jesus manso, humilde. Vem um Jesus falando de graça. Vem um Jesus falando de verdade. Vem um Jesus sofrendo as consequências do pecado. Vem um Jesus que diz que não veio trazer a guerra, a destruição, mas ele veio para ser a paz que alcança esse mundo. E sabe o que aconteceu? Os próprios judeus falaram: não é esse o Messias, não é esse Deus. Esse Deus nós não queremos. E eu quero perguntar para você nessa manhã: quantas vezes nós estamos nos decepcionando com aquilo que Deus é? Porque achamos que Ele tem que responder todas as minhas orações da maneira que eu quero. Quem disse que Deus enviou Jesus para fazer isso? Ah não, pastor, eu estou chateado porque Jesus me abandonou. Jesus se esqueceu do meu filho. Jesus não agiu no meu trabalho. E a gente fica alimentando no nosso coração aquilo que nós esperamos de Jesus. Mas talvez Jesus tenha te decepcionado. Tem decepcionado não só o mundo que não o conheceu, mas para aqueles que Ele veio. Quantas pessoas hoje não conseguem olhar em Jesus como um próprio Filho de Deus, como o Messias, como aquele que veio para reinar aqueles que estavam perdidos, sofrendo.
E o texto ainda falando a respeito desse Deus, de quem é o nosso Deus, vai apresentar apenas uma característica de quem é esse Jesus que veio para transformar o mundo. Porém, alguns, olha só o que o texto diz no versículo 12. Alguns creram nele. E a estes deu o direito de se tornarem filho de Deus. Quero que você, nessa manhã, lembre quem Deus é para você. E Deus é Pai, que chama a cada um de nós de filho amado, de filho querido. Porque enquanto esse mundo pode rejeitar quem Deus diz que é, enquanto muitas pessoas, as quais havia uma promessa, estão decepcionadas com Jesus por aquilo que Ele não fez, pelas expectativas que haviam sido alimentadas no meu coração, como aqueles que pensam assim: se eu entrar na igreja hoje, tudo vai melhorar na minha vida. Sabe que o próprio Jesus, depois de ser batizado, um momento especial, a coroa do ministério de Jesus era o batismo. Ele é batizado pelo próprio João, que está o anunciando. João Batista vai dizer: olha, eu não sou luz, mas ele é luz. Eu não sou digno dele, mas ele é o Deus que veio para o seu povo. João diz: Jesus, eu não posso te batizar. Mas Jesus fala: é necessário. Jesus é batizado por João. Ele vê do céu descendo uma pomba, vindo até ele. O Espírito Santo vem e ele ouve do céu: este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer. Olha só, um momento maravilhoso. É como se você tivesse vindo aqui, Deus feito algo especial na sua vida. Hoje você sai daqui com convicção que Ele te salvou, que Ele te curou. E quando você vai sair pela porta, o texto diz: o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Eu fico imaginando, mas que coisa maluca. Ele passa por um momento tão especial, o batismo. O Espírito Santo vem, ele ouve do céu um brado dizendo que era um filho amado. E ele é levado para ser tentado. Jejua 40 dias e 40 noites. E o diabo vai ao encontro de Jesus e pergunta o seguinte: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus, se atira daqui e os anjos vão te pegar. Se és filho de Deus, se prostre diante de mim, que eu te darei todos os reinos desse mundo. E Jesus vai respondendo a todos aqueles insultos, tentações, provocações, com a palavra de Deus, porque ele sabia quem o Pai era. Diante das lutas, das tribulações, como você tem respondido? Quando Satanás tem tentado você, a sua casa, você tem reclamado, falado: mas Deus, eu acabei de entrar na igreja, já estou passando por essa luta. Deus, eu acabei de assumir o ministério, já estou passando por esse sofrimento. Eu não acredito. Meu irmão, nessa manhã saia daqui entendendo quem Deus é. Entendendo quem Deus é, prove dele, dia a dia. Talvez você ache que conhece a Deus, mas você tem falado muito de Deus, e vivido pouco com Deus, andado pouco com Deus. Talvez você também, como o mundo, tem rejeitado
esse Deus durante toda a semana e está aqui hoje, domingo, falando, não, hoje eu conheço a Deus, mas durante a semana toda você nem sabe quem Ele é, apenas fala alguma coisa no seu nome. Talvez você tenha se frustrado como o próprio povo que recebeu uma promessa e não o recebeu, rejeitou. Porque nós queremos que Jesus seja da forma que eu quero. Como aqueles que estão agradando esse mundo. Como aqueles que estão fazendo de tudo para se conformarem, para se amoldarem. Ah não, hoje o mundo é moderno. Então eu tenho que viver assim, no ambiente de trabalho. Porque senão eu vou desagradar as pessoas. Eu quero dizer para você, meu irmão. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Por isso nós precisamos rejeitar todas as facilidades desse mundo. Tudo aquilo que diz algo que Deus não é. Não é. E vivermos como aqueles que não puderam receber nenhum favor, nenhuma barganha, que não foi oferecido nenhuma proposta vantajosa, mas aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa manhã crendo e entendendo que você é filho, e filho caminha com o Pai. Filho conhece o Pai. Filho sabe do que o Pai gosta. Filho agrada o Pai. E eu quero perguntar para você, talvez você acha que você conhece a Deus, mas quanto você tem agradado a Deus? Quanto você tem servido a Deus? Quanto você tem expressado no seu dia a dia, não só a palavra Deus, mas atitudes que revelam um Deus que você diz que crê e diz que serve. Eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, dizendo o que está no versículo 14. Porque a palavra se tornou carne e morou entre nós. E nós falamos tanto hoje em dia de amor. Ah, Deus é amor. Deus é bonzinho. Ah, Deus tem paciência com a gente. Deus tem misericórdia. Ah, Ele vai relevar tudo aquilo que eu tenho feito. Sabe como se a gente vivesse com Deus do jeito que a gente quer? Só vive com Deus do jeito que a gente quer quem não conhece. Quem não conhece. Porque Ele é graça sim. E quantas vezes nós falamos isso aqui nesse púlpito? Deus é graça. Deus, Ele é acolhedor. Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Mas sabe o que o texto diz? Ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Porque o mesmo Deus que me acolhe, que me ama, que me ensina, que tem paciência comigo, é um Deus que diz, agora vai e não peques mais, muda a sua vida, para de brincar comigo, mostra que você me conhece de verdade. Que a gente fica, não, mas se eu pecar, Deus vai de novo mostrar o perdão. Ele é graça sim, meu irmão. Ele é amor sim. Mas como Ele não tem compromisso em agradar esse mundo, Ele é verdade. E tem momentos que Ele fala, basta. Basta. Como Ele não veio com autocomiseração, pedindo assim, por favor, me aceitem, me recebam. Tadinho de mim. Sabe um Deus carente que fica, vocês precisam me amar. Ele não veio para isso, meu irmão. Ele não veio para isso. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E sabe o que precisa acontecer na sua caminhada com Jesus? Você precisa sim conhecer a graça de Deus. Graça que te alcançou. Graça que te salvou. Graça que te amou. Graça que deu a você algo que você não merecia. Mas eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer o caminho. Eu preciso conhecer o padrão. Eu preciso conhecer os valores do reino do meu Deus. A ponto de quando Jesus visita a casa de Zaqueu, um homem que era pecador, um homem que era visto pela sociedade como alguém que não podia receber Jesus na sua casa. Ele cobrava impostos além do necessário. Como é que Jesus vai lá? Começa a perceber como a gente não conhece a Deus? Porque a gente diz quem Deus tem que visitar. Daqui a pouco a gente está falando, Deus, esse tipo de gente aqui, por favor, não vai na casa dele. Deus, aqui não mexe aqui não, porque aqui é a gente que cuida. E Deus vai na casa de Zaqueu. E Deus começa, através da presença de Jesus ali na casa dele, transformar aquele ambiente, a ponto que depois deles comerem uma boa comida juntos, Zaqueu reconhecer a verdade de Jesus na sua vida e falar, olha, tudo aquilo que eu roubei, eu vou restituir. Porque Deus é um Deus de graça, é um Deus que chega e te abraça, é um Deus que chega e te perdoa, mas é um Deus que põe em ordem aquilo que está em desordem. E eu quero perguntar nessa manhã, meu irmão, o que está em desordem na sua vida? O que está em desordem na sua vida? Deus continua sendo Deus. Nós cantamos aqui, Deus somente Deus, Deus supremo és. Falamos muito de Deus, mas eu quero perguntar para você nessa manhã, você conhece esse Deus? Você sabe da verdade desse Deus? Você sabe que Ele não veio para agradar a mim e a você, não. É o contrário, eu que preciso agradá-lo dia a dia. Ele quer que você o agrade com a sua vida. E que você faça isso porque você conhece a Deus. Não é porque há uma obrigação, há uma lei que pesa sobre você. Porque a graça nos dá uma responsabilidade. A graça nos dá um privilégio. Mas eu quero desafiar você que conhece ou que deseja conhecer a Deus, que você viva não apenas a graça dele, mas viva a verdade. E que aonde há a verdade, toda mentira caia por terra. Por que adianta você dizer que conhece a Deus e vive na mentira? O que adianta você dizer que conhece a Deus, mas continua vivendo uma vida dupla? Continua traindo, continua roubando, continua vivendo nas trevas. Deus é luz. A palavra é vida. E que nessa manhã, essa luz venha iluminar a mim e a você. Eu quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar, nessa manhã. E não dizer apenas, eu conheço Deus. Eu conheço. Eu sei quem Ele é. Porque nem o mundo conheceu. Nem o mundo. Talvez você diz que o recebeu por estar aqui no culto hoje. Mas na verdade você se sente muitas vezes frustrado, porque Deus não é aquilo que você gostaria que Ele fosse. E eu quero ser sincero com você nessa manhã. Como muitas vezes eu quero que as pessoas no meu dia a dia sejam do jeito que eu gosto, do jeito que eu desejo. Porque não é assim, irmão? Se a minha esposa não está me agradando muito, eu troco. Hoje não, né? Se Deus não está me agradando muito, eu troco. Porque
tem que ser do jeito que eu quero, tem que fazer o que eu gosto. Quem é esse Deus? E hoje as pessoas estão aí indo para lá e para cá. Ah, essa igreja não me agrada, eu troco. Esse pastor não me agrada, eu desligo, porque dá para desligar hoje, não é verdade? Ou a gente para de ouvir mesmo, ou se está ouvindo lá pela internet, eu desconecto. Não quero ouvir isso. Nós precisamos parar de esperar que as pessoas e que Deus seja do jeito que a gente quer. E precisamos aprender e amar as pessoas do jeito que elas são. Porque senão você não vai aceitar a Deus como Ele é. Sabe o que diz na primeira carta de João? Se eu não amo aquele que eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Daí eu quero que na minha célula as pessoas sejam do jeito que eu quero, não do jeito que elas são. Daí no meu ministério tem que todo mundo ser igual a mim. Servir como eu sirvo, não pode ter diferença. Lá no Projeto Alvo, todo mundo tem que ser igual o João. E a gente olha para Deus e diz: Deus, o Senhor não pode ser assim. Irmão, receba Jesus do jeito que Ele é, para mim e para você. Porque Ele não vai fazer nada não para te agradar, para ser aquilo que você quer. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele não tem milindre não. Ele não fica chateado se você não deu bola para Ele. Ele não fica emocionalmente depressivo. Ah, fulano não orou essa semana. Mas a gente fica chateado se alguém não dá atenção para a gente. Eu só sei quem Deus é quando eu descubro que eu sou filho. Porque daí eu sou o reflexo do próprio Deus. Que você seja isso, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Feche seus olhos agora. Peça: Senhor, me ajude nessa manhã, te receber como Tu és. Receber um Deus que fez todas as coisas, criou o mundo e tudo que nele há, criou a mim e a você. Nos atraiu para Ele, cheio de graça, cheio de amor. Mas o mundo não conheceu. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam são filhos. Se você quer sair daqui nessa manhã, talvez ainda com a consciência que você não conhece quem Deus é, mas querendo conhecê-lo, prová-lo dia após dia, dizendo: Deus, se o Senhor é perdão, eu vou aprender a perdoar. Se o Senhor é verdade, eu vou ser sincero, eu vou ser verdadeiro onde eu estiver. O Senhor vai fazer isso na minha vida. Se você recebe esse Deus como Ele é, eu quero que você levante a mão onde você está. Se você recebe esse Deus como Ele é, não do jeito que você quer. Você não vai falar: Deus, só se for assim, só se me agradar. Você recebe Deus como Ele é. Amém, irmão? Amém, 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 amém. Pai, nós nessa manhã reconhecemos que esse mundo não estava preparado para te receber. A luz veio às trevas, mas as trevas o rejeitou. O seu próprio povo, sabendo de uma promessa, se frustrou com Ele. Mas nós queremos nessa manhã recebermos por aquilo que Deus é. Por isso que nós já cantamos aqui nessa manhã, e é verdade. Se Deus fizer, continua Deus sendo o mesmo Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Deus não vai mudar, porque
O seu atributo é imutável. Ele continua sempre sendo o mesmo. No início, meio e fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele veio antes de mim, de você. E ele é quem te recebe. É ele quem endireita os teus caminhos. É ele quem muda a sua vida. Por isso, Jesus, todos aqueles que nessa manhã estão dizendo: eu recebo a Deus como Ele é. Faz uma obra nova nessa vida. Muda o jeito, muda a caminhada, muda os pensamentos, muda os relacionamentos, muda a casa, muda o casamento, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais uma vez? Se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a verdade dele que foi falada hoje esteja sobre você. Que a presença do Espírito Santo, aquele que é chamado para estar ao teu lado, te console, te conforte, te ensine a respeito das Escrituras. E que o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome do Senhor Jesus.